Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que nós possamos ter esses momentos alegres, esses momentos de adoração, de louvor ao Senhor, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e oferecer as nossas vidas a Ele nessa noite, como culto agradável ao Senhor. Participe ativamente desse culto, entregue sua vida totalmente para o Senhor, esqueça das suas dificuldades, das suas lutas do dia a dia. Vamos nos concentrar aqui nesse culto. Você também que nos acompanha pela internet, seja também muito bem-vindo. Adore a Deus conosco nesse momento de adoração ao Senhor. Pode colocar o seu pedido de oração, tá? Caso você tenha um pedido de oração, que nós estaremos orando no momento de intercessão. Ok? Participe conosco, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista Cosmopolita. Vamos orar, agradecendo a Deus, iniciando esse culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem sido nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de culto, por mais um momento de celebração, de adoração a Ti, Senhor, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Sê conosco, Pai, durante todo o decorrer desse culto, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar nas nossas vidas, Senhor, nos abençoando, nos ensinando, falando aos nossos corações, e que nós possamos prestar a Ti um culto verdadeiro, Senhor, um culto de adoração, um culto de louvor, com fidelidade a Ti, Senhor. Que nós possamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa também aqueles que estão a caminho da igreja, que o Senhor os traga em paz, traga em segurança, para que juntos possam estar aqui conosco. Aqueles também que por um motivo não puderam estar presentes, de igual forma, o Senhor os abençoe, que eles possam, Senhor, estar atentos a esse culto também, ouvindo o Senhor pelas redes sociais e ouvindo, Senhor, o Teu recado na vida deles nessa noite. Abençoa, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer algumas comunicações para os irmãos. Quem ainda não recebeu o seu boletim? Alguém que não recebeu, levante sua mão. Não? Todo mundo recebeu? Então, eu queria destacar aqui alguns comunicados para os irmãos. Nós temos aqui as nossas programações normais, do dia a dia, de todas as semanas. Mas nós temos algumas programações também que devemos destacar. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, sobre o Dia Nacional da Evangelização, que será no dia 12, mas só adiantando os irmãos, será no dia 12, no feriado agora, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã estaremos aqui na igreja e faremos aqui um mutirão evangelístico. Estaremos aqui entregando folhetos, compartilhando as nossas vidas com as pessoas, as da rua, do nosso bairro, mostrando para eles qual é a boa notícia, qual é a notícia do Evangelho que eles precisam ouvir para a sua salvação. Então se engaje nesse dia, vai ser muito importante. Nós pedimos que toda a igreja esteja participando, vai ser muito importante para a vida da nossa igreja e mais ainda para as pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho. Depois eu vou estar falando com mais detalhes sobre isso. Próximo sábado, dia 16, que é sábado agora, nós teremos aqui uma mini vigília. Nós gostaríamos de fazer a vigília inteira, até a manhã seguinte, mas como é a nossa primeira, nós precisamos ver como que nós vamos fazer direitinho. Então, nós faremos uma mini vigília. Tá? Será das 8 da noite até a meia-noite. Estaremos aqui começando às 20 horas, no sábado, dia 16, e iremos até a meia-noite. Os irmãos não precisam ficar preocupados, depois eu não consigo ir para casa, é tarde já da noite, é perigoso. Os irmãos fiquem tranquilos que nós vamos fazer aqui um esquema de caronas. Quem estiver com seus carros aqui, a gente vai reunir e vamos dar caronas aí para os irmãos, para que ninguém fique preocupado com essa situação. Então venha tranquilo, venha às 8 horas, nós vamos ter aqui louvor, palavra, oração, muita oração. Nós precisamos orar, nós temos muitos motivos para orar, e nós precisamos estar juntos também. Precisamos fazer isso
em comunhão com a igreja. Então venha no dia 16, sábado, a partir das 20 horas, a nossa mini vigília de oração. Deixa eu ver se tem mais algum aviso importante. Não, os outros são os normais da semana, né? A sala de oração às quartas-feiras, às 21 horas. O nosso discipulado às 9h30, que tem sido uma bênção aqui nas nossas vidas, né? Temos tido aqui participação de bastante pessoas. Se você não tem vindo, venha. Não tem problema se você perdeu os primeiros dias, não tem problema, né? Você vai acompanhar. Participe, que é importante para a sua vida e para a vida também da igreja. Nós temos muitos projetos para realizar como igreja e é importante que você participe do discipulado para que a gente possa estar no mesmo entendimento, numa mesma visão, no mesmo objetivo da nossa igreja. Okay? Então, participe das atividades da sua igreja. É muito importante que você esteja participando. Bom, dados os avisos, leiamos Salmo de número 40, uma passagem bem conhecida dos irmãos, já que nós estamos falando de esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Os irmãos veem aqui no púlpito, os cartazes espalhados. Estamos aí nesse mês de campanha, né, de missões mundiais, e nós temos falado muito sobre a questão da esperança. A única esperança que nós temos é em Jesus Cristo, ninguém mais. Então, leiamos aqui Salmo 40. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Até aqui. Destacando o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. A nossa esperança, a nossa única esperança é Jesus Cristo. Além disso, não existe esperança em nenhum outro lugar, nem em outra pessoa, em qualquer outra coisa não podemos colocar a nossa esperança. Porque a nossa única esperança é Jesus Cristo. Quando nós partimos dessa vida, nós podemos esperar o quê? A nossa vida eterna com Cristo. Por isso que é a única esperança. E nós estaremos proclamando às vidas aí fora que Jesus Cristo é a única esperança para a vida delas. Amém? Vamos cantar alegres, animados, o hino 396 do cantor cristão. Mari, você coloca, por favor? Isso, já está aí. Né? Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. É essa mensagem que nós vamos passar para as pessoas aí fora. Essa mensagem que nos salvou, essa mensagem que transformou as nossas vidas, ela tem que ser repassada. Tem que ser passada às outras pessoas, tem que ser anunciada, tem que ser proclamada. Levantemos e cantemos animados esse hino. É um hino que a igreja... Então nós podemos cantar alegres. Vamos lá?
Ó pão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ó, quão grande prazer e honrou meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Vai ficando bonito aqui o nosso coral, né? Nosso coral dominical. Depois nós vamos louvar mais ao Senhor. Queria falar um pouquinho sobre a Semana Nacional de Evangelização Pessoal. Eu já fiz uma pequena menção na semana passada, né? Os irmãos sabem que nós estamos fazendo a campanha Jesus Cristo é a única esperança, e dentro dessa campanha inclui-se essa semana de evangelização. Essa semana começa exatamente hoje. Na semana passada nós apresentamos aos irmãos uns folhetinhos em que os irmãos colocariam ali os nomes de até 10 pessoas que estariam orando por elas, com o desejo que elas viessem a conhecer a Jesus. Eu creio que os irmãos fizeram isso, né, e estão orando aí atentamente por essas pessoas. Continue orando por elas, né? Então começa hoje a semana de evangelização e vai até o dia 17. Hoje nós teremos o culto, nós estamos aqui realizando o culto, e ao final nós vamos orar pelas pessoas que pretendem estar participando aqui na terça-feira. Nós vamos fazer aqui uma oração de comissionamento,
Tá? Comissionando os irmãos a estarem aí fora levando a palavra do Evangelho. Essa é uma das ações. No dia 12, terça-feira, estaremos aqui, como eu já avisei, a partir das 9 horas da manhã. Estaremos aqui por algum tempo, evangelizando as pessoas do nosso bairro. Na nossa rua, na rua de trás, um pouco para cima, a gente vai tentar fazer um esquema de algumas pessoas ir para um lado, outras para o outro, para a gente ir entregando os folhetos, conversando com as pessoas e principalmente convidando essas pessoas para estarem aqui no próximo domingo, no dia 17, que será o nosso culto evangelístico. Esse culto tem a finalidade de pregar o evangelho aqui na nossa igreja para essas pessoas que nós estaremos convidando, que nós estaremos evangelizando. Então nós vamos convidar quem? Essas pessoas que estaremos evangelizando na terça-feira, aqui do nosso bairro, e aquelas pessoas que você tem orado naquela folhinha lá que vocês colocaram os nomes. Então vocês vão entrar em contato com essas pessoas e convidá-las para estarem aqui no próximo domingo. Né? E nós teremos aqui um grande culto de louvor e com uma mensagem evangelística para essas pessoas. Né? O que nós precisamos fazer primeiro? Orar. Orar a Deus, pedir que o Espírito Santo venha iluminar essas pessoas, que venha falar ao coração dessas pessoas, para que elas aceitem esse convite. Não só o convite de estar aqui na igreja, mas especialmente o convite de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então comece orando desde hoje já, pedindo a Deus sabedoria para convidar essas pessoas que estão na sua relação, né? Que Deus dê estratégias para que você possa convidá-las. E com certeza, domingo que vem, eu creio, em nome de Jesus, que vai ter salvação aqui nessa casa. Amém? E na vigília nós estaremos orando também por isso, estaremos colocando diante do Senhor essa questão. E tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Então esteja orando por isso desde já. Hoje é comemorado na nossa denominação batista o Dia da Criança Batista. Nós sabemos que outubro é o mês da criança, né? Dia 12 é o Dia das Crianças. Mas hoje, na nossa denominação batista, nós comemoramos o Dia da Criança Batista. A criança também tem a sua homenagem. A gente vê aqui, né, muitas homenagens, né? O Dia do Homem Batista, Dia do Diácono Batista, Dia do Pastor Batista, né? Então as crianças também serão homenageadas no dia de hoje. Né? Para isso eu chamo, nesse momento, a irmã Marivalda, que ela vai dar uma palavra nesse sentido. Né? Depois haverá aqui uma homenagem às nossas crianças. Graça e paz, igreja. Amém. Eu peço para os irmãos abrir as suas Bíblias no livro de Lucas. Eu vou ler do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Capítulo 5, do 1 ao 11. Amém? Então vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido, eles estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de fazer, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançais as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderou dele, de todos que com ele estava, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deixa eu voltar aqui que eu... de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E aqui no 11, e levando os barcos para terra, deixaram tudo e o seguiram. Baseado nesse versículo, gente, eu vou ler uma mensagem bem importante que a irmã Noêmia preparou para a gente, e é para nós pais, mães, familiares. É muito importante a gente basear nessa mensagem baseada no versículo. Criar filho não é fácil, porém podemos confiar no auxílio de Jesus. No texto que lemos, vimos que os discípulos tiveram fé nas palavras de Jesus e não desistiram de obedecer o Mestre. Devemos também ter fé e insistir no nosso trabalho de criar nossos filhos na presença de Deus, tendo certeza de que o Senhor o guiará os passos de cada um deles, né? O Senhor vai guiar o passo dos nossos filhos, assim que tivermos fé, como teve os discípulos, com relação ao que Jesus falou. Continuamos aqui. Devemos também ter fé e insistir no nosso trabalho de criar nossos filhos na presença de Deus, tendo a certeza que o Senhor guiará os passos deles. Que Deus conceda a cada um de nós sabedoria e paciência e amor para cumprirmos com nossa missão maravilhosa, né? Cumprir com essa missão maravilhosa de criar filhos. Quem é pai, mãe, tio, avô, sabe que criar filhos não é fácil, e ainda mais nesse mundo que a gente está, né, gente? Mas se a gente depositar a nossa fé e a nossa confiança, como teve os discípulos, pode ter certeza que o nosso barco vai encher de muita fé e os nossos filhos vão andar no caminho do Senhor. Então, é isso a nossa mensagem, tá bom?
das crianças. Deus continue abençoando, né? As nossas crianças, que têm se colocado à disposição do Senhor para estar nos ajudando, inclusive no louvor, né? No louvor do culto à noite. Que Deus continue abençoando. Momento de intercessão, momento de oração, nós oramos uns pelos outros. E essa vez, se vocês têm pedido de oração para fazer, para nós estarmos orando nesse momento. Quem tiver algum motivo de oração pode se manifestar. Nosso irmão será do microfone. Irmão Geraldo. Depois do Johnny, ali a irmã Penha. A paz da igreja. Eu gostaria que a igreja tivesse orado pela saúde da minha mãe, que se encontra acamada ainda. E a pressão diabética está descontrolada. Então, só Deus. Eu não preciso mais esteja orando pela saúde da minha mãe. Johnny ali. Não, pedi oração pelo Fernando. Ele está meio resfriadinho, está tossindo bastante. Amém. Mantenha também. Paz, igreja. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela pequena reforma que eu fiz na minha casa. Ainda não terminei, mas é motivo de agradecimento a Deus. E pedir oração para os irmãos que estão orando pela minha saúde, saúde do Cléber. E também pela minha sobrinha, o nome dela é Rosineide, ela testou positivo da Covid. Eu moro no Rio Grande do Sul. E essa semana minha irmã me ligou que ela fez teste e testou positivo. Então, eu pedi oração para os irmãos que estão orando pela saúde dela. Ok. Mais? Queria pedir oração para minha tia, meu tio, que eles perderam uma filha na quarta-feira. E quando foi no sábado, testou positivo para o Covid, está internado. Inclusive, a minha tia não está nada dela. Qual é o nome dela? Conceição Sebastião. Alguém mais levanta a mão? Não? Eu quero que agradeça a minha mãe, meu pai, porque o Jesus, ele fez minha mãe e meu pai. Eu quero agradecer por isso, porque se eu não tivesse pai, eu ia ficar muito triste. Amém. Lembrando que as crianças podem participar também, podem fazer seus pedidos também. Alguém mais gostaria de pedir? Oração a Raquel, a Marcida. Eu quero fazer um pedido especial para que a minha filha volte para os caminhos do Senhor, porque agora ela tem 3 crianças para apresentar a Deus. Amém. Raquel. Eu queria pedir oração pela minha tia, que ela está melhorando, mas ela ainda se encontra internada, o nome dela é Wanda. Mais? Não? Eu vou pedir que a irmã venha aqui na frente, orar por esses pedidos. São bastante pedidos, se a irmã não lembrar de algum, né? Deus ouviu aqui os nossos pedidos, nosso encontro. Pai do Senhor, igreja. Nesse momento, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, escuta o nosso clamor. Pai querido, há bastante pedidos de oração, Pai. Eu pedi pela minha saúde, pela saúde do meu esposo, e quero Te agradecer, a Deus. Quero Te agradecer pela pequena reforma da minha casa, que há muito tempo eu estava esperando por isso. E o Senhor agora nos concedeu essa pequena reforma. Amém. Não terminamos ainda, mas é o que deu para fazer agora. Espero que mais adiante continuamos
mas já é motivo de agradecer a Ti, ó Pai, porque sem Ti nada somos. E quero, Pai, pedir que estenda a Tua mão, Senhor, pela saúde desses enfermos, ó Deus. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas o Senhor sabe o nome de cada um que foi pedido aqui. Amém. Pelo pedido do Miguelzinho, ó Deus. Que todas as crianças também possam estar fazendo seus pedidos. Amém. Aos domingos, futuramente, as crianças possam estar aprendendo a fazer seus pedidos também. Amém. Que Deus proteja, Senhor, a vida do Miguelzinho, do irmão dele, Sim. da Micheline, do Johnny, foi o que ele pediu. E agradece a Deus pela vida deles. Amém. Pai querido, minha sobrinha Rosimeire também que testou positivo. O marido dela também estava meio febril, mas ainda não sabe. Mas que o Senhor possa estar ungindo, Pai. Amém. Com teu óleo, com teu bálsamo, Senhor. E eliminando de cada um, de cada filho teu, essa enfermidade, ó Deus. A irmã Neide pediu oração também, que o Senhor possa estar ouvindo o pedido. A irmã Raquel. A irmã Cida, Senhor, pede para que a filha dela volte aos caminhos do Senhor. Amém. E nesse pedido eu coloco também o meu filho, o meu esposo. Que eles voltem para o caminho do Senhor. Amém. Pai, que o Senhor tenha ouvido as nossas orações, sabemos disso. O Senhor tem nos ouvido, Pai. Porque aqui na tua igreja, Pai, não houve nenhuma morte, nenhuma perca. Isso porque o Senhor tem nos ouvido, Pai. Atenta para os teus filhos, ó Deus, pelos clamor dos teus filhos. Amém, Jesus. E nos ajude nessa caminhada, ó Deus. Que nós possamos prosseguir, indo em direção a Ti, ó Deus. Para que possamos ser salvos por Ti, ó Deus. Oh, Senhor. Pai, que o Senhor ouve atentamente nossos clamores nesse lugar, ó Pai. Como ontem nós conversando aqui, o pastor disse, essas portas não vai fechar. Amém. Não vai porque foi o Senhor que abriu. Foi o Senhor que abriu essas portas. Sim, Senhor. E a porta que o Senhor abre jamais fechará. Sim, Jesus. É assim diz a palavra, Senhor, que a porta que é aberta não pode fechar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estar aqui hoje, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Hoje de manhã eu acordei com muita dor na perna, eu mal podia andar. Meu esposo também não está bem, mas eu creio que o Senhor vai fazer uma obra nas nossas vidas. O Senhor tem obra na vida dele também. Oh Deus, tem de misericórdia de nós, Pai, da tua igreja, Pai. De todos os pedidos que aqui foram colocados, Senhor. Pedido da irmã Isabel. Todos, Pai, todos os pedidos que foram colocados no teu altar. Que o Senhor possa estar olhando cada um deles. Oh, Senhor. E muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Momento de louvor, hoje ficou a cargo dos homens, Ministério de Homens. Então eu chamo os homens aqui na frente, para que nós possamos louvar e adorar o Senhor nesse momento. Ficar em pé para adorar o Senhor. Agora o Senhor com alegria com a gente. Cerimônia única.
Isso.
Incomparáveis são as promessas de Deus. E é verdade. Antes de eu ler aqui uma palavra do dízimo, também quero contar um testemunho. E quando Deus tem promessa na tua vida, pode demorar um pouco, mas o tempo é dele e na hora certa Ele manda. E por minha surpresa, essa semana eu estava em casa. Semana passada eu tenho um processo que estava na mão do advogado, que eu tinha dado entrada da minha aposentadoria. Aí, só que ele deixou arquivar. Arquivou e ficou parado. Aí ele chegou a falecer, aí eu fui até no escritório dele e falei com a esposa dele. Ele falou, Geraldo, eu não sei porque ele deixou arquivar, mas eu posso abrir, você me permite que eu abra, e depois, se você quiser que eu dou continuidade no processo, eu falei, tudo bem, pode abrir para ver. Aí ela abriu lá e de lá mesmo, acho que ela já deu entrada novamente lá, por causa que o Fernando como é advogado, ele sabe, ela abriu e deu entrada lá. Aí eu esperando ela mandar resultado para mim. Isso foi em 2018. 2018 foi. Eu tinha levado meus documentos na mão do advogado em março. Ele falou, Geraldo, você me traz todos os papéis que você já pagou dos carnês, que aqui agora nós vamos para Brasília, aí agora é certeza. Aí eu mandei no mês de março, eu levei daí. Quando foi no mês de junho, ele veio a falecer. Aí eu fui lá no escritório, né, que eu comecei contando. Aí quando ela abriu lá, estava arquivado. Eu falei, caramba, o advogado me pede os documentos, falei que já estava ganho, já estava para o Brasil. E o processo ficou arquivado em 2017. Ele nem estava dando entrada, ele ia pegando meus documentos e nem dando entrada. Aí eu falei, tá bom. Continuei pagando meus carnês. Aí quando foi de 2018, completei, era 34 anos e alguma coisa. Aí eu falei assim, eu vou dar entrada de novo. E meu advogado agora é Jesus Cristo, não é mais o homem. Porque o homem, ele é falho, mas o meu Senhor não falha. Na hora certa, ele veio com a benção. Aí eu mesmo fui no INSS, levei a carta, levei tudo e conversei lá com o rapaz. Aí ele deu a entrada, eu falei, se você fizer por esse processo aqui que foi renegado, aí vai dar os 35. Eu falei, tá bom, me dá aí. Tirou todas as... E eu dei entrada. E continuei pagando meu carnê, né? Quando foi no ano seguinte, no mês de julho, terminou o último mês que completou os 35. Aí naquele que eu estava... Foi em agosto, eu sempre abri, foi o Pedro abrir para ver como é que está. Quando ele abriu, eu falei assim, pai, parabéns, o senhor está aposentado. Acabei de pagar os carnezinhos, em agosto já veio para a minha aposentadoria. Então, agora a gente aclama ao Senhor, toda a terra e cantemos, né? É só Ele para fazer tudo o que a gente precisa. Aí, o processo da outra advogada, né, que ela tinha dado entrada, eu falei com o rapaz, falei, não, mas tem a advogada, acho que ela vai dar entrada. Não, o de lá não vale mais nada, porque arquivou, o que vai valer agora é o que você está fazendo aqui agora. E foi de fato. A aposentadoria saiu quando eu dei entrada mesmo. Aí, quando foi essa semana, eu conversando com uma advogada, né, eu falei, e aí, doutora Jani, lá, aquele processo lá, ela deu entrada para receber o restante, restituir daquilo que ficou arquivado dentro de 2016, né? Aí ela falou, Geraldo, eles estão... Ó, a hora. Vou adiantar logo, aí a benção chegou. Que senão vai agora. Aí ela ligou, Geraldo, eles concederam. Vem aqui. Aí eu fui lá no escritório dela. Aí ela falou assim, ó, até no mês de agosto deve sair. Quando deu agosto, deu essa semana, eu falei, doutor, e aí, alguma novidade? Ela falou assim, não, acalma, que até dia 20 deve sair. Aí com 3 dias ela me liga me falando, Geraldo, vem, pode vir, porque aqui dia 6 já está caído na sua conta. Todo o processo que nós deu entrada, aquele que foi que o homem aqui não aceitou. Mas eu já estava aposentado, né? O restante que veio, e Deus me abençoou. E para mim, uma surpresa, eu achando que era alguma coisinha pequenininha, mas graças a Deus, ó, muito obrigado, Senhor. Como eu dou com alegria meu dízimo na casa do Senhor. Eu dou com tanta alegria, Senhor, que se eu pudesse todo mês aqui, dar uns 10 mil aqui na casa do Senhor de dízimo aqui, eu dava com tanta alegria. Porque o Senhor não falha. Nós falhamos, mas o Senhor não falha. Na hora certa, Ele mandou. A hora que a gente mais precisa, Deus vem com socorro e socorre a gente.
né? Então, eu agradeço, esse é o meu testemunho. E como eu vou deixar só uma palavrinha para os irmãos aqui, de Gênesis 22. Aqui é rapidinho, eu não vou falar muito, não, porque já deu a hora, que é a hora do pastor. 22, o versículo. Tinha o óculos aqui. Vou botar o óculos, não quero. A letra é muito pequena. Gênesis 22, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Não vou ler mais não, que aí senão vai dar pregação, aí é com o pastor. Então, o que eu vi aqui nessa palavra aqui, que Abraão, ele obedeceu todo o tempo que Deus pediu a ele, ele obedeceu. Deus pediu o filho dele. E Abraão falou assim, não, eu levo. Crendo, eu creio que Deus vai prover, ele não vai levar meu filho. Mas mesmo assim, ele levou. E o Isaac perguntou, senão Deus é de prover. Então, a mesma coisa somos nós, meu. Não tenha medo de dar teu dízimo, tua oferta aqui na casa do Senhor, não, com medo de faltar. Porque não vai, porque nós servamos um Deus que Deus provê toda a nossa necessidade. Aquilo que nós precisamos, Deus vem com o prover dele, vem com socorro. Então, é essa palavra que eu quero deixar com os irmãos, que Deus é o Deus do prover. Então, não tenha medo de dar teu dízimo, não, porque Deus, aquele que dá a semente, é Ele que ajuda a semear. Tá bom? Que Deus abençoe e que os irmãos tragam teu dízimo e tuas ofertas, em nome de Jesus. Pode trazer quem trouxe. Amém. Tem salinha hoje? Tem, as crianças. Ei, Miguelzinho. Ei, profeta do Senhor. É a vovó da salinha. Cadê Davi? Vamos ficar de pé, vamos estender suas mãos em direção aqui, vamos abençoar os dias da oferta aqui e a vida do pastor também, que vai trazer a palavra para nós. Tá bom? Estenda suas mãos em direção para cá e vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai querido, nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos teu santo nome aqui neste lugar, Pai. Como já foi falado, Senhor, que essa porta não vai fechar e não vai mesmo, Pai, porque foi o Senhor que abriu. Que cada dízimo, cada oferta que entrar aqui na tua casa, Pai, que o Senhor venha dar o sustento, Pai. Que o Senhor venha prover, Pai, aqui a necessidade da tua igreja, Pai, para que essas portas continuem abertas, para que outras vidas possam ser alcançadas, que outras vidas possam chegar a Ti, Pai, através dessa porta aberta, através da Tua palavra, dos louvores cantados aqui, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar, através dos Teus filhos amados, Pai, que o Senhor nos escolheu para estar louvando aqui a Ti, Senhor. Quero agradecer, Pai, cada dízimo, cada oferta que foi colocada aqui hoje, Pai.
Que o Senhor venha dar o sustento da tua casa, Senhor. Que o Senhor venha dar o sustento do teu povo, Pai. Aquele, Pai, que está precisando, Senhor, do teu auxílio, que o Senhor venha auxiliar, Pai. Que o Senhor venha prover a dispensa, Pai. Venha prover as contas pagas, Senhor, para que ela possa pagar, Senhor. Em nome de Jesus, abrir as portas daqueles que precisam, Pai, de portas abertas, Pai. Sustentando todos no trabalho, dando aumento para cada um, Senhor, para que eles possam ter, Pai, o seu ganho para o sustento do seu lar e também aqui nos dízimos nas ofertas, Senhor. Quero te agradecer, Pai, também pelas crianças da qual vai estar ali, Pai, com a professora, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a cada criança ali, Senhor. Venha dar sabedoria, Pai, paciência para as professoras, para estar com eles ali, Pai, ensinando e instruindo no caminho que deve andar, Senhor. Assim também nós colocamos, Pai, e apresentamos a vida do nosso pastor Fernando, Senhor. Que o Senhor venha usar a vida dele agora, Senhor, para trazer a tua mensagem, Senhor, para os nossos corações, Pai. E que o Senhor venha dar todo o saber, Pai, todo o entender, para que nós possamos sair daqui entendidos daquilo que o Senhor está nos falando, Senhor. E que nós possamos, Pai, ser ovelha que possa, Pai, transmitir, Pai, a tua mensagem lá fora, Senhor. Em nome de Jesus, assim te peço. Amém. Amém, Senhor. Pastor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por tudo que já aconteceu nesse culto e por tudo que ainda vai acontecer, que é a ministração da mensagem agora, nesse momento. Abramos as nossas Bíblias no livro de Jonas. Nós estamos estudando o livro de Jonas já faz 2 domingos, né? Estamos expondo aqui o que temos entendido da parte do Senhor, nesse livro tão importante, um livro que faz revelações maravilhosas, obrigado, irmão, sobre missões, sobre a soberania de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a vida das pessoas, por que Deus salva, por que Ele quer salvar as pessoas. Então são vários ensinamentos que nós temos aprendido neste livro, um pequeno livro, ok. São extremamente importantes para a nossa missão, que é proclamar o Evangelho às nações. Como eu falei, nós estamos aí em campanha, não apenas de missões, no sentido de orar, de contribuir, de interceder pelos missionários, pelas missões em geral, mas no sentido também de praticar as missões, praticar evangelizando a nossa nação, o nosso bairro. Jesus nos deu a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura e discipular a todas as nações. E o nosso bairro aqui, Vila Cosmopolita, faz parte desse grupo, de todas as nações. Então, e nós estamos aqui e nós somos responsáveis por esse bairro, para anunciar o evangelho aqui às pessoas que nos cercam. Lemos o texto, Jonas capítulo 3. Diz assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas,
provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não o fez. Uma segunda chance é o tema da nossa mensagem dessa noite. Os irmãos observam aqui atentamente nesse texto que a palavra do Senhor veio mais uma vez a Jonas. Jonas tinha sido comissionado a primeira vez, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis, o lado totalmente oposto. Ele voltou as costas para Deus. Quando a gente percebe que ele foi para o lado oposto de que Deus havia mandado, isso significa que ele virou as costas. Eu vou no sentido contrário. Deus está mandando algo e eu vou fazer outro, porque eu não concordo com aquilo que Deus está me pedindo. Como se nós tivéssemos poder algum para determinar aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Ele quer fazer. E Jonas, naquela sua desobediência, sofre com aquela questão do navio, depois ele é jogado ao mar, porque os marinheiros oram a seus deuses e nada resolve, e quando resolvem clamar a Deus, ao Deus verdadeiro, Deus mostra a situação, mostra que a culpa é de Jonas, e nisso Jonas é jogado ao mar e fica 3 dias dentro do grande peixe. E nós vimos na semana passada a bela oração que Jonas faz dentro do ventre. Uma oração que nós não encontramos nenhum pedido, nós encontramos ali só louvores a Deus e agradecimentos. Ele não faz nenhum pedido. Nós falamos um pouco sobre oração, falamos da necessidade da oração. Os irmãos lembram que eu mostrei um vídeo em que as pessoas, no momento de desespero, começaram a clamar ali, naquela turbulência daquele avião, começaram a se desesperar, e cada um clamando o seu Deus. E é exatamente o que acontece conosco. Quando nós estamos num momento de desespero, que não tem mais saída, não tem para onde correr, aí nós oramos. Simples assim. E às vezes achamos que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que nós queremos, só porque nós estamos desesperados. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que mesmo assim Ele ouve as nossas orações. Mesmo assim Ele responde às nossas súplicas. Tanto é que Ele responde às súplicas de Jonas. Ele tira Jonas daquela situação. Aquele grande peixe praticamente vomita Jonas na praia, justamente onde ele deveria estar, que era em Nínive. O peixe não leva ele para outra cidade, para o oposto que ele estava pretendendo ir, não, ele coloca ele naquela situação. Ou seja, Deus queria usar Jonas. Deus não queria outro. Havia vários profetas, centenas de profetas. Jonas é contemporâneo ali de muitos profetas, escritores bíblicos, Ezequiel, Daniel e outros profetas. Então existiam outros, Deus podia chegar e falar, não, vou pegar outro profeta e vou usar. O Jonas não quer, então vou deixar ele seguir a vida dele. Não, ele quis Jonas. Mas Jonas era algo especial, alguém tão especial, que Deus precisava insistir nele, que Deus precisava dar uma segunda chance para ele? Não. Jonas é uma pessoa igual a qualquer um de nós, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. Às vezes questionamos a Deus, às vezes ficamos perguntando por quê, e não obtemos respostas, e nem precisamos dessas respostas, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Jonas era uma pessoa totalmente igual a qualquer um de nós. Foi comissionado, quis fugir do chamado de Deus, foi para outra cidade, aconteceu aquele turbilhão, Deus coloca ele dentro do grande peixe, o peixe vomita ele na praia de Nínive. Só que agora ele está com uma mentalidade diferente. A gente lembra que ele, dentre muitas frases que ele se manifesta na sua oração, no final ele fala que a Deus pertence a salvação.
Ele reconhece a soberania de Deus de salvar o perdido. Ele reconhece que Deus salva da maneira como Ele quer. Ele usa quem Ele quer, salva do jeito que Ele quer e salva quem Ele quer. Ele reconhece isso. Então ele está com o coração um pouco modificado. A gente vai ver no texto que não está totalmente mudado. Ele se arrepende daquela situação de ter fugido de Deus, né? Se colocou novamente à disposição de Deus, né? Até que Deus fala aqui no versículo 2, dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dessa vez ele não foge. Dessa vez ele fala, não, eu vou. Contra a vontade dele, mas ele foi. E nesse texto aqui a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. Algumas lições de como devemos tratar essas questões relativas à salvação. É muito cômodo nós nos preocuparmos apenas com a nossa salvação. A nossa salvação está garantida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, e Deus nos aceitou, nós estamos salvos. Ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Jesus disse que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Nós estamos com o selo da promessa, o selo que diz lá em Efésios. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos com a nossa salvação garantida. A não ser que nós, como diz Paulo, a não ser que nós tenhamos nos afastado das coisas de Deus. A não ser que nós não tenhamos dentro de nós o Espírito de Deus. Aí nós não podemos dizer que somos salvos. Mas se nós vivemos a vida de fé, a vida de santificação diante do Senhor, a gente pode ter essa certeza, não tem problema. Mas e as outras pessoas? E as pessoas que ainda não garantiram a sua salvação? As pessoas que ainda nem sequer ouviram falar de Jesus. Ah, mas Jesus está nas mídias, está nos cartazes, está nas revistas. Todo mundo sabe quem é Jesus. Uma coisa é você ouvir alguém falar o nome Jesus, você ver escrito o nome de Jesus, você ver uma placa escrito Jesus. Outra coisa é você ter Jesus na sua vida. Outra coisa é você servir a Jesus. Jó, quando estava naquela situação terrível da vida dele, que ele dialoga lá com seus amigos, e seus amigos o acusando de várias injustiças. Aí no final o que ele fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi isso que Jonas falou. Eu conhecia a Deus, eu servia a esse Deus, só que eu não tinha uma experiência com Ele. Eu não tinha vivido experiências com Ele. Quando a gente vive experiências com Deus, a coisa muda completamente. Completamente. Eu falava hoje pela manhã, a questão do evangelismo pessoal, que o que mais importa quando nós vamos levar a mensagem para alguém é o nosso testemunho. A gente pode encher o cidadão de Bíblia. Pega e mostra um texto aqui, texto ali, vai de Gênesis, Apocalipse, folheando a Bíblia. Mas se a pessoa não vê nos nossos olhos que a gente teve uma transformação através dessa palavra, a pessoa não vai dar crédito à nossa mensagem. Porque o que ela quer saber é o seguinte, ele está me pregando uma mensagem que é bonita, mas fez alguma diferença na vida dele ou dela? Se ele perceber que não fez diferença nenhuma, ela fala, então eu não quero isso. Eu não quero esse Jesus. Vai mudar o quê? Vai me dar mais dinheiro? Vai me dar mais status? Eu vou ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor? O nosso testemunho vale muito nessa hora. É claro que a Bíblia tem que ser mostrada, tem que mostrar para as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus fala a nós através da sua palavra, claro, isso é importante. Mas o nosso testemunho, a nossa transformação de vida, ela supera. As pessoas são alcançadas de uma melhor forma, porque nós mostramos que nós somos transformados por essa palavra, por esse poder de Deus. E Jonas, naquele momento, ele estava obedecendo a Deus, digamos assim. Ele foi, eu falei, não, dessa vez eu vou. Mas ele estava apenas obedecendo. Ele não estava com amor no seu coração.
Ele não estava com compaixão por aquelas pessoas. Tudo bem que o povo de Nínive eram pessoas cruéis, eram pessoas terríveis, eram pessoas que no futuro iriam assolar o povo de Israel, iriam escravizar o povo de Israel, iriam invadir ali o reino e levar os seus filhos, as suas crianças, as suas mulheres para uma terra distante, ia misturar as raças ali, o povo de Israel ia desaparecer no meio daquela salada ali de pessoas. Eram pessoas cruéis. Mas Deus queria salvar aquele povo. Que mal tem nisso? Deus queria salvá-los. E Deus manda Jonas pregar uma mensagem. Observe só, não é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de condenação. Olha o que ele manda Jonas falar. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante, tal. O 4, perdão. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda em 40 dias, e Nínive será destruída. Que mensagem, né, para se pregar, né? É a mesma coisa que chega aqui na terça-feira, sai nas ruas, ó, daqui a 40 dias, Deus vai destruir aqui esse bairro. O que eles iam pensar, esse povo? Eles iam me linchar aí no meio da rua. Mas o pastor vem aqui dizer que o bairro vai ser destruído em 40 dias. É estranho, não é? Mas é a mensagem que Deus mandou ele pregar. Por que ele mandou pregar essa mensagem? Porque ele sabia que o resultado seria outro. Deus, na sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Antes que qualquer outra pessoa saiba. Deus, ele vê o mundo de uma forma diferente de nós. Nós estamos presos ao tempo e estamos presos ao espaço. Deus não tem isso. Não existe tempo e espaço para Deus. Isso é claro, uma criação de Deus, mas para os homens, e não para Deus. Deus não se limita a nada. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, nos acha em qualquer lugar. Por isso que não adianta a gente fugir de Deus, que a gente vai ser achado, de qualquer forma. E essa é a mensagem que Deus manda Jonas pregar. 40 dias, Nínive vai ser destruída, porque ele sabia que era um povo cruel. E talvez passou pela cabeça de Jonas, opa, né? Essa é a mensagem que eu quero pregar. Essa é a mensagem boa. Daqui a 40 dias Deus vai destruir. Agora, Deus ouviu a minha oração, agora Ele vai responder de acordo com aquilo que eu pedi, que Ele tem que destruir a cidade de Nínive. Então Ele vai lá, sem compaixão, né? Porque você vai pregar uma mensagem dessa, se você não se importa com a pessoa, se você não tem amor pela pessoa, você prega com gosto. Você vai ser destruído, olha que vingança. Agora, se a pessoa tem compaixão, tem amor, tem misericórdia do seu próximo, ele vai pregar o quê? Vai pregar a salvação. É claro, pode ser que nós precisamos falar do inferno. Quando nós pregamos o evangelho para qualquer pessoa, necessariamente nós temos que falar da condenação. A gente não pode iludir alguém, dizer que a vida cristã é só alegrias, né? Só satisfação. E aqui nesse mundo, aqui agora, você vai ter tudo o que você quer, você vai pedir, você vai determinar e Deus vai te dar na hora. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A vida cristã não é fácil, como alguns pensam, não é fácil. E existe sim a morte e a condenação eterna, e isso precisa ser falado também. Mas nós falamos de uma forma que a pessoa compreenda que o importante é Deus estar chamando ela, Deus está amando aquela pessoa. E nós temos que transparecer essa mensagem para as pessoas. Aí chega, Jonas prega aquela mensagem e o efeito é o contrário. Totalmente contrário. O que acontece? Os ninivitas se convertem ao Senhor. Eles se arrependem daquele pecado, daqueles pecados, né? uma multidão de pecados que eles tinham. Eles se arrependem. Deus sabia que eles iam se arrepender?
Sabia. Jonas sabia? Não. Jonas não sabia. A vontade de Jonas é que eles não se convertessem. Mas Deus já tinha preparado essa situação. Inclusive não foi só os moradores da cidade. Depois o rei ali também se converte. E o texto diz que ele se veste ali de panos, né, de saco, né, e de cinza, que significa ali um sentimento de humilhação diante de Deus. Então não foi uma conversão vazia, não foi algo emocional, algo apenas de momento, mas eles sentiram ali realmente a necessidade de mudar de caráter, de mudar de vida. E toda aquela cidade, o texto diz que toda a cidade, eles se arrependeram, se vestiram ali de pano de saco e cinza, inclusive o rei. E o rei, inclusive, convoca ali um jejum. Fala, ninguém nessa cidade come durante esses dias, até que todo mundo se arrependa. Né? O rei, quando o exemplo vem de cima, às vezes é mais fácil, né? Imagina o rei determinando que todo o povo tem que servir a Deus naquele momento. Algo extraordinário. E o texto diz aqui que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria. A gente pensa, mas peraí. Né? Se não me engano é Abacuque ou Ageu, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas Deus se arrepende? Como que Deus pode se arrepender? Importante a gente pensar que quando fala aqui que Deus se arrependeu, não é no sentido que Deus está arrependido de dizer que ia fazer o mal e não quis fazer. Aqui é uma figura de linguagem humana. Né? É um termo até, um nome até esquisito, que chama antropomorfismo. São características humanas que são atribuídas a Deus. Uma característica dos homens é se arrepender. Então, é uma forma de explicar o que se passava ali no coração de Deus. Porque a gente não consegue explicar o que se passa na mente de Deus, no coração de Deus. Mas, humanamente, a gente pode pensar que Deus disse que se eles não se arrependessem ali, que ia ser destruída a cidade. Mas como eles se arrependeram, então Deus deixou de cumprir aquele decreto dele. Né? Ele não ia mais destruir. Por quê? Porque houve o arrependimento. Então não é que Deus está arrependido, que nem diz lá em Gênesis, quando do dilúvio. Né? E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não é que Deus está arrependido de ter criado o homem no sentido da palavra. Né? Ali quer dizer que pesou no coração de Deus aquilo que o homem estava fazendo. Ele ficou com o coração pesado, porque ele não queria que chegasse naquele extremo. Mas o homem, na sua livre vontade, na sua responsabilidade, que tem pelos seus próprios atos, pela sua própria vida, decidiu que não ia servir mais a Deus. E isso pesou no coração de Deus. E aqui é a mesma situação. E o povo se arrepende. E Jonas, né, a gente vai ver no último capítulo, no próximo domingo, que ele se ira por causa dessa situação. Mas a gente tem aqui algumas lições práticas que a gente aprende desse texto, e nós vamos falar delas rapidamente. A primeira é que Deus exige de nós obediência incondicional. Nós não temos que botar limites para Deus daquilo que nós obedecemos ou não. Quando Deus pede, nós temos que obedecer da maneira que Ele pede. Assim, eu vou obedecer, mas do meu jeito. Assim, eu vou obedecer, mas eu vou fazer porque está na Bíblia, mas vontade mesmo eu não estou de fazer isso. Não, Ele quer obediência incondicional. Sem colocar critérios. Os critérios são dele, não são nossos. Quem somos nós para colocarmos critérios para o Senhor, para o Criador de todas as coisas? Teve um momento que Deus começa a falar para Jó, né? Quem é você?
Onde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu coloquei os fundamentos dos céus? Onde você estava? Você não sabe nem o que é isso, você nem existia. Como que você pode me questionar? E muitas vezes nós queremos questionar a Deus. Deus quer obediência sem condições, incondicionalmente. Faltava a Jonas, né, um alimento aqui para ele obedecer com convicção, com alegria, que era justamente a compaixão. A compaixão. Deus pede para nós anunciarmos o evangelho a toda criatura. Se nós somos sem compaixão por aquelas vidas, nós vamos fazer apenas para cumprir tabela, para dizer que nós somos bons, que nós obedecemos a Bíblia. Eu vou lá porque o pastor tá pedindo lá, né, para não ficar feio para mim, eu vou lá. Tá? Mas sem aquela vontade, sem um desejo de ver as vidas salvas. E quando a gente obedece a Deus, a gente tem que pensar não em nós, tem que pensar naquele propósito que está estipulado dentro daquele mandamento, dentro daquele pedido de obediência. Nós temos que deixar que Deus faça a obra dele, e não nós colocarmos condições sobre isso. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus se importa com todas as nações. Deus se importa com quando nós falamos as nações, nós falamos todas as pessoas. Mas aquele país lá é 100% muçulmano ou qualquer outra religião. Né? Deus não vai se importar com aquele povo. Eles decidiram, né, servir outro Deus, deixa eles servirem. Não, Deus se importa. Tanto é que se nós formos ver na nossa junta de missões mundiais, nós temos milhares de missionários servindo naqueles lugares. Às vezes passando privações, passando perseguições, passando ali situações de discriminação, sendo ameaçados de morte, as suas famílias, porque estão ali levando a mensagem de Jesus Cristo. E muitos países são fechados para o Evangelho. Muitos países você falar que está levando uma palavra de salvação ali, você é preso. Você é preso, é torturado. Quantos testemunhos nós temos aí de missionários que viveram em países fechados para o Evangelho e que sofreram muito, até a ponto de sofrer ali, a ponto de tirarem a sua própria vida. Isso realmente acontece. A oportunidade de salvação ela é oferecida a todos, indistintamente. Deus quer salvar todos. Lá em Timóteo, diz que a salvação, né, a graça do Senhor, foi derramada sobre todas as pessoas. Uns aceitam, outros não. Mas a graça de Deus está aí. Está esperando as pessoas se comprometerem com Cristo. Deus quer salvar todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus amou o mundo. Não os valores do mundo. Deus amou as pessoas. Tanto é que Ele morreu por todos. Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por o pior assassino que possa existir. Ele morreu por ele. O pior estuprador que tiver no mundo aí, morreu por ele. Mas o cara faz cada coisa. E nós não fazemos também tantas coisas. É claro que não está medindo aqui a proporção da coisa, mas nós somos pecadores iguais a eles. Nascemos com a semente do pecado igual a qualquer um deles. Então Deus quer salvar a todas as nações. Deus tem prazer em ver. Imagina, se fosse assim, Deus não salvaria Nínive. Por que Deus ia salvar o povo de Nínive? Um povo que, passado alguns anos, esqueceriam de Deus. Aquela geração passou, aquela geração que se converteu aqui passou. Passada essa geração, voltaram aos seus pecados, voltaram às suas ações e ainda torturaram ali o povo de Israel. Tomaram posse do povo de Israel. E Deus salvou aquela geração. Ele tinha um plano para aquela geração de Nínive. E Ele tem um plano para
as nações. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de quem? Do Senhor. Deus move para onde Ele quer. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser das nações. Mudar os governantes do jeito que Ele quiser, mudar o sistema de governo. Deus podia chegar assim e agir como se fossem umas peças de um marionete. Ele poderia fazer isso. Ele tem poder para isso. Ele é soberano para isso. Mas não é assim que Ele age. Ele age de uma maneira, uma maneira bem diferente. A terceira lição: Deus tem grande misericórdia por aqueles que verdadeiramente se convertem a Ele. Aqueles que o obedecem, aqueles que decidem segui-lo. Deus é misericordioso. A Bíblia fala que Deus tem grande misericórdia, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas essa misericórdia de Deus, em alguns textos a gente pode observar, que ela não é indistintamente para todos. Deus tem misericórdia daqueles que o recebem, daqueles que querem viver a sua vida com Deus. Não é aleatória essa misericórdia. É claro, Deus, Ele tem compaixão das pessoas, mas as misericórdias de Deus se renovam a cada dia sobre aqueles que o servem, sobre aqueles que o buscam. Porque às vezes a pessoa pensa, Deus tem misericórdia de mim, eu não tenho jeito, não tem solução, não adianta você me pregar para mim, evangelizar, que eu não tenho jeito. Mas Deus tem misericórdia. No dia lá, Deus vai ter tanta bondade, tanta misericórdia de mim, que eu posso ficar tranquilo. Negativo. Ele tem misericórdia daqueles que o buscam. E isso depende, a salvação de Deus para as pessoas, independe da sua condição moral, social, religiosa, seja qual for. Deus quer salvar a todas as pessoas. E a quarta lição que nós aprendemos nessa noite é que Deus salva a quem Ele quer, mediante o exercício da sua soberania. Ele salva a quem Ele quer. Jonas mesmo já disse, a salvação vem do Senhor, não vem de nós. Nós podemos pegar uma pessoa e ficar o dia inteiro evangelizando ela. Se Deus não o salvar, não somos nós que vamos salvar. Nós não temos esse poder. Quem converte é Cristo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas quem salva é Deus. Nós apenas somos instrumentos. Até dei um exemplo de manhã, que a gente estava no nosso discipulado. Deus podia aparecer numa nuvem, uma grande nuvem aqui no bairro, aquela voz que a gente vê assim nos filmes, aquela voz potente. Deus podia fazer isso. Mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele usa a gente. Nós somos seres humanos, e os seres humanos, eles ouvem mais uma pessoa parecida com Ele do que uma nuvem gigante. O pessoal ia sair correndo, muito pelo contrário. Ia sair todos assustados, desesperados, achando que estava acontecendo alguma coisa estranha. Mas Deus usa a cada um de nós. Ele usa a cada um de nós, e Ele quer usar. E Ele é soberano, a salvação pertence a Ele. Deus quer salvar as pessoas que Ele quer. Só para nós concluirmos algumas coisinhas. Deus se interessa por todas as pessoas, indistintamente. Deus, Ele é um Deus amoroso, é um Deus justo, mas é um Deus amoroso, um Deus que se importa com as pessoas, que Ele quer salvar todas as pessoas. Ele espera que compartilhemos as verdades do Evangelho a essas pessoas. O instrumento que Deus usa para a salvação das pessoas somos nós. São os próprios seres humanos. Levando a salvação, contando seu testemunho, dizendo em que foi transformado, como Cristo transformou sua vida, para que as pessoas reconheçam que elas precisam também dessa transformação. Deus, Ele quer nos comissionar para isso. Deus quer nos usar para esse momento.
A geração de Jesus, ela não se arrependeu. A gente vê lá, quando Jesus esteve aqui na terra, que a geração dele praticamente não se converteu. Ele teve ali os seus discípulos, né, as pessoas que seguiam ele, mas ali o seu povo mesmo. Jesus passou o que aqui? 3 anos, né? 3 anos e meio ensinando os discípulos, né? Ensinou os discípulos e viveu 33 anos e pouquinho. E cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão. E naquele meio tempo, a gente não vê muitas conversões das pessoas. E interessante que aqui em Jonas, Deus resolve salvar toda a cidade. Numa só mensagem pregada por Jonas, toda a cidade se converte a Deus naquele momento. Se volta para a salvação. Então a gente vê a forma como Deus age, né? Deus age de formas diferentes, de formas distintas, né? O próprio Jonas, ele foi um sinal desse milagre, né? Quando os fariseus pedem um sinal, Jesus diz qual é o sinal de que ele faria todas aquelas coisas, que ele morreria, que ele ressuscitaria. O sinal era o sinal do profeta Jonas. E mesmo assim as pessoas não acreditaram e não receberam a Cristo naquele momento. Então a gente vê esse contraste, né? Às vezes um contraste de quando Jesus estava aqui conosco e quando ele usava os profetas. Por quê? Porque Deus tem uma forma diferente de usar para cada situação, com cada pessoa. Ele tem os seus planos eternos, foram decretados desde a eternidade. Ele tem os seus decretos já assinalados ali, e ele quer fazer cumprir. Então ele usa de todas as formas, ele usa qualquer pessoa, qualquer circunstância, para poder fazer cumprir os seus propósitos na nossa vida. Os propósitos na nossa e na vida das pessoas, né, que nos ouvem. Nessa noite, meus irmãos, nós estamos sendo comissionados pelo Senhor. Deus está nos chamando. Deus está chamando cada um de nós para pregar o Evangelho a toda criatura. Não precisamos ser formados em teologia, não precisamos ter cursos específicos. Precisamos ter o quê? Transformação de vida. Precisamos ter sido transformados pela palavra de Deus. Esse é o requisito. Para você anunciar a verdade do Evangelho, você vai anunciar aquilo que você viveu. As experiências que você viveu, né, conjugadas com aquilo que Deus nos diz na sua palavra. É simples. Não tem nada de diferente, nada de especial. Não precisa ser um PhD em nada. Simplesmente fornecer um pouco da nossa experiência para a vida das pessoas. Os irmãos sabem que nós temos na terça-feira o nosso dia de evangelização. E eu gostaria que os irmãos, aqueles irmãos que desejarem estar aqui conosco, que puderem estar conosco, eu queria que você levantasse sua mão agora, que nós vamos orar por você, nós vamos comissionar cada um de vocês para essa tarefa da pregação do Evangelho. Nós não vamos fazer um estardalhaço pelo bairro, nós vamos simplesmente sair, abordar algumas pessoas, entregar alguns folhetos, só isso. Mas isso, para Deus, é suficiente. Quando Ele quer salvar alguém, Ele salva da maneira mais sutil possível. Então, eu queria que você, que pudesse estar presente, que vai estar presente, que você se levantasse e viesse aqui para a gente orar por vocês. Para que Deus possa estar abençoando a sua vida, para que Deus possa estar já revelando ali o Espírito Santo, né, as estratégias, tudo aquilo que vai ser necessário para esse momento. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus para a sua vida, né, e certamente Deus vai te usar. Certamente você vai ser usado por Deus. Não tenha dúvida disso. Não precisa ficar preocupado, o que eu vou falar. A gente lembra, né, que os discípulos, muitas vezes, eles saíam para fazer as missões que Jesus mesmo mandava eles fazerem, e eles ficavam preocupados com aquilo que eles falariam, se eles fossem presos, se eles fossem perseguidos ali por causa do Evangelho. E Jesus dizia o quê? Para
não se preocupar com isso, porque o Espírito Santo de Deus ia ministrar na vida deles aquilo que eles deviam dizer. Simples. Nada de extraordinário. Não precisa falar palavras difíceis, nada. O Espírito Santo, naquele momento, ele vai usar, ele vai ministrar aquilo que for necessário. Então, eu queria orar por vocês. Né? Você levante também, estenda as mãos aqui para esse povo. Né? E vamos interceder pela vida deles. Eu creio que mais algumas pessoas também vão estar presentes, né? Algumas que não puderem estar. Né? E mesmo se você não vier aqui na frente, você puder vir, venha participar desse momento. É um momento importante para a nossa igreja, é um momento necessário. Né? Nós falamos em crescimento da igreja, mas nós vamos crescer como igreja, nós vamos ver esses bancos cheios se nós formos buscar as pessoas lá fora. Não adianta a gente esperar, abrir as portas e esperar que elas entrem voluntariamente. Pode acontecer? Pode. Né? Quantos testemunhos que nós ouvimos de pessoas que entram voluntariamente nas igrejas. Às vezes está passando um momento difícil na vida, entra numa igreja e recebe uma oração e se converte. Acontece. Mas isso é a regra. Ou melhor, isso é a exceção. A regra é o povo de Deus ir atrás das pessoas, proclamando o evangelho a toda criatura, como diz Jesus. Amém? Então, estenda as mãos aqui para esse povo, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus pela vida de cada um. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas pessoas que se dispuseram nesse momento a serem comissionadas por Ti, Senhor, para pregar o evangelho às pessoas do nosso bairro. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja protegendo a cada uma, possa estar colocando sobre elas a proteção do Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa ensiná-las, que o Senhor possa ministrar no coração de cada uma delas aquilo que elas devam falar para as pessoas. Que através, Senhor, dessas pessoas, vidas possam ser salvas, Senhor. Pai, toca no coração, Senhor, se alguém que não está com esse desejo de participar, que também, Senhor, sinta no coração a necessidade de pregar o Teu Evangelho aqui no bairro da Vila Cosmopolita. Te peço, Senhor, pela vida da Mariana, do Éder, da irmã Cida, do irmão Geraldo, da Isabel. Senhor, desde já, Senhor, que o Senhor esteja preparando para esse momento, Senhor, que nós possamos acordar na terça-feira desejosos de fazer esse trabalho, Senhor, de evangelização pessoal aqui no nosso bairro. Que as pessoas estejam receptivas, Senhor. Prepara, Senhor, não somente os nossos corações, mas principalmente os corações das pessoas que estão aí fora, que vão ouvir dessa mensagem, que vão receber os folhetos, que vão ouvir as mensagens bíblicas, que vão apenas receber um abraço nosso, um aperto de mão. Em nome de Jesus, prepara já esses corações, Senhor. E também aquelas pessoas, Senhor, que temos orado, da nossa lista, Senhor, de oração, das pessoas que nós desejamos sejam salvas. Em nome de Jesus, toca no coração delas, Senhor, para que elas estejam aqui no próximo domingo, Senhor, em que nós faremos aquele culto evangelístico, Senhor, que nós anunciaremos a Tua palavra a essas pessoas. E que haja salvação, Senhor, nesse lugar. Que nós possamos ver o fruto desse trabalho, não, Senhor, para nos gabarmos disso, Senhor, mas para nós glorificarmos a Ti, aquilo que o Senhor quer fazer nessa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Nos dá paz, nos dá sabedoria. Abençoa, Senhor, a nós, aos nossos familiares. E nesse momento eu te peço que o Senhor esteja com cada um de nós nessa semana, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo o mal, de todo impedimento, Senhor. Toca os nossos corações, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós queremos fazer essa semana, que o Senhor abençoe a vida de cada um. E que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe, dê uma semana de paz. E terça-feira estaremos aqui a partir das 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos.